Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós mais um dia na perseverança, através do único mediador entre Deus e homens, aquele que é o autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim. Pelos seus frutos conhecereis, porque não tem árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente árvore má produzindo bons frutos. Só se produz os bons frutos aqueles que estiverem segundo a videira verdadeira, aquela que veio do alto dos céus, que era antes da criação, antes das primeiras obras, conforme Provérbios 8, a sabedoria que foi gerada no seio do Pai, a saber Cristo, ungido de Deus, do qual foi concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, a proteção, aquele que não tosqueneja, e assim ele diz, todo aquele que o Pai o der, não se perderá nenhum deles, porque ele é aquele que nos ensina a perseverar segundo as boas atitudes, segundo o Espírito enviado pelo Deus Altíssimo em nome do Filho. E ele diz, todo aquele que perseverar, tem de bom ânimo e seja vencedor, assim como ele venceu. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. Ele não disse que não seria fácil, né? Ele disse que teria luta, mas todo aquele que persevera segundo o seu Espírito alcançará a salvação e a vida eterna, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, e nós andamos perseverantes dia após dia, andando na humildade. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque todo aquele que o segue jamais passa diante do seu mestre. Ele o segue. Ele disse, aquele que não examinar, aquele que não esvaziar de si mesmo, aquele que não carregar a sua cruz e seguir, não é digno de mim. Assim nós perseveramos todos os dias, crucificando as paixões na carne, não retrocedendo, né? Porque assim nós seguimos segundo as suas advertências, da qual nós perseveramos no caminho. As advertências do Espírito Santo, aquele que persevera, não desvia do caminho, ele anda em retidão, o Espírito inabalável, anda na sinceridade, no temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, perseverando dia após dia na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, o autor e consumador de nossa fé, do qual nós o confessamos, porque através daquele que nós não vemos, mas cremos, nós contemplamos as obras de suas mãos, o universo, tudo que há, a terra, os céus, os mares, tudo foi criado, a terra alicerçado segundo as águas, que é o alicerce, o fundamento, que as mesmas águas que houve a inundação e acabou com o mundo antigo, do qual Noé creu juntamente com a sua família, a saber, mais 7. E isso foi-lhe imputado como justiça, e aqueles que seguiam em segunda injustiça foram condenados, porque Jesus disse, eu não vim condenar o mundo já está condenado, eu vim para salvar aqueles que estão com a sua alma rumo à condenação, porque todo aquele que o encontra, todo aquele que tem um encontro com Cristo Jesus e persevera, ele nos ensina as atitudes das quais são frutíferas, não segundo as obras infrutíferas do diabo, que veio o ladrão para roubar, matar e destruir. E é necessário sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
tem que ser perseverante, porque muitas são as ciladas, muitos os que retrocedem, que se amoldam segundo o padrão do mundo. Assim como está escrito, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos enganar e venha vos seduzir com as ciladas deste mundo, e tão cedo afastais da pura devoção de Cristo. Mas todo aquele que persevera negando-se a si mesmo, esvaziando a si mesmo, porque todo aquele que amar algo acima de Cristo não serve para ser o seu discípulo. Ele disse, aquele que amar mais a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, as suas filhas, não serve para ser meu discípulo. É renúncia, é em primeiro lugar buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque quando assim nós procedemos, tudo nos é acrescentado. Tudo, ele disse, vencei o mal pelo bem, não se deis vencido. Porque nós sabemos o caso de Caim, que próprio Deus diz, cabe a ti vencê-lo, né? Vencer o mal. E ele permitiu ser dominado, né? O adversário tomou o seu semblante, ele fechou o seu semblante, se enraiveceu, né? E através da raiva ele alimentou a perversidade, matando o seu irmão Abel, derramando o sangue do inocente, aonde muitos, aqueles que anunciam uma falsa doutrina, aqueles que vivem segundo falsa religiosidade, acabam sendo responsáveis não somente pelas suas almas, mas também pela alma daqueles que têm desencaminhado a muitos. Porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Ele é aquele que galardoa, para alguns será a recompensa, para outros será como um castigo, porque tudo aquilo que plantares certamente colherás. Dele não se permite zombar. Aquele que semeia segundo não o Espírito, semeia para a corrupção, para a destruição. Porque nós fomos chamados para ser guias de cegos. E um cego não pode guiar outro cego. Ambos sucumbirão no buraco, né? Ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Temos que resplandecer a luz para sermos luz para aqueles que estão mergulhados nas profundezas, nas trevas, e também para destruir toda vã filosofia, toda doutrina que é segundo a de Satanás, aqueles que estão mergulhados segundo as malignidades das profundezas, né? Aqueles que dizem que conhecem a Deus, dizem que conhecem o Espírito Santo, mas não têm comunhão, na verdade estão destituídos da glória, estão destituídos da sua sabedoria, estão reprovados diante dele. Alguns que dizem, né, que são doutores da lei, assim como os fariseus, mas o interior é como um sepulcro caiado, né? Está, como ele disse, vós sois aqueles que adornam o túmulo dos profetas, e edificam o túmulo dos profetas e adornam o túmulo dos justos. E o Senhor é aquele que sonda o intento da mente e do coração, e os conhece. E ele é aquele que aparta os seus de toda injustiça. A Bíblia diz que será como aparta as ovelhas do bode. Nós seguimos aquele que o seu sangue falou com mais veemência do que o sangue de Abel. Uma aliança do qual ele é superior à dos anjos, foi feito menor um pouco que os anjos, e os venceu os anjos destituídos da glória de Deus, e se tornou não só um mediador entre Deus e homens, até mesmo entre os anjos, que os anjos o glorificam. E assim, nós, juntamente com os conservos, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, estarão
ali na Jerusalém jubilosa, do qual eles são os ceifeiros, e ele disse: aquele que não me nega, aquele que persevera, eu o confesso diante do meu Pai e dos anjos. E ele disse: de agora em diante verás os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado, aquele que destruiu o templo construído em 46 anos e edificou em 3 dias. Através da ressurreição, ele é aquele que esteve morto, mas está vivo, aquele que era, que é e que há de vir, a qual nós o seguimos todos os dias, o confessando, porque ele é a verdade que liberta, que cura. Ele é o único mediador entre Deus e homens, e ele é aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, porque o véu foi rasgado. Através dele, ele é o sumo sacerdote e nós temos acesso ao Pai. Todo aquele que persevera em espírito e em verdade. Ele é o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18, do qual está escrito que suscitaria no meio de vós alguém que colocaria a palavra em vossa boca, alguém que estaria exercendo o direito, a justiça, segundo o rei dos reis, segundo Davi, né, conforme está escrito. Davi contemplava, ele dizia: eu vejo o meu Senhor dizer a meu Senhor: assenta-te à minha direita enquanto coloco por escabelo de vossos pés os vossos inimigos. E assim ele está no centro, e através do seu Espírito é enviado pelo Deus vivo, ele está no centro do templo, julgando com justiça, com equidade, e nos concede o conselheiro, o advogado, aquele que nos defende do vil tentador, aquele que nos defende dos zombadores, dos acusadores, aquele que, quando nós estamos segundo a sua vontade, a nossa palavra colocada na balança, juntamente com aqueles que estão destituídos da sua glória, que não tem peso nenhum e valor real algum. Ele é aquele que julga. Ele não julga fazendo acepção de pessoas, ele julga tanto a ricos, a pobres, segundo as suas atitudes, quer sejam más, quer sejam boas. E assim nós perseveramos dia após dia, porque o nosso maior tesouro não é o que está no mundo, não é o metal precioso que os homens estimam, não é o ouro e a prata, não é as joias finas, mas sim a riqueza é o que está em nosso coração, porque todo homem tira do seu coração o bom tesouro. O nosso celeiro não é terreno, o nosso celeiro é celestial. Nós acumulamos aonde a traça e a ferrugem não consome, porque ele é aquele que nos galardoa segundo as atitudes, porque é aquele que não tem zelo para cuidar aquilo que não é dele, que ele disse: utilizai o dinheiro dos ímpios para ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, e não amoldeis segundo a corrupção, o padrão deste mundo. Mas muitos são que investem onde a traça e a ferrugem consome e o ladrão rouba. E a Bíblia diz que aqueles que ali foram lançados ali, onde o ladrão lançar, não sairão enquanto não pagar o último ceitil. Já nós fomos redimidos pelo um alto preço ali na cruz, que ainda que alguns acumulem aqui na terra, não existe fortuna nenhuma que pode redimir a sua vida, pois a salvação é um dom gratuito para que ninguém se glorie em vossas obras. Um alto preço pago ali na cruz, onde alguns que consideram ali como Judas o Iscariote, como dinheiro de 30 moedas de prata, o vendendo como escravo, recebeu o prêmio da injustiça, né, o seu galardão, aonde o fogo não se apaga. Mas nós somos daqueles que perseveramos na videira verdadeira,
Porque aqueles que não perseveram, aqueles que só dão folhas, ele arranca, é podado por conta da incredulidade. Aquele que não produz frutos, aqueles que os frutos são figos podres, obras infrutíferas, ele arranca, né? Ele poda, se transforma como um galho seco, assim como a mulher sai a juntar os galhos secos para acender o fogo. Este é o destino daqueles que um dia conheceram o santo mandamento, mas deram as costas. A Bíblia diz que melhor seria aqueles, por conta dos escândalos, que seria inevitável, seria melhor não ter conhecido, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar. Ai daqueles, né? A Bíblia diz. E em mais um dia nós seguimos perseverantes na fé, porque não somos dos traidores na fé, mas sim daqueles que perseveram, porque, como Paulo diz, ele sentia desgosto, né, daqueles que um dia estavam na fé e foram podados através da incredulidade, que desencaminha o povo, né, ao invés de aproximar o povo de Deus, desencaminha a muitos pela falsa religiosidade, pelas vãs filosofias que nada acrescentam. E em mais um dia anunciando o Evangelho, a verdade, orando pelos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se tiverem fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Se estiver nu, dê-lhe de vestir. Fazendo assim, acumulareis brasas sobre as suas cabeças. Em mais um dia perseverante, nós somos gratos a Ti, Jesus. Continua convencendo o povo dos seus maus caminhos, seus pecados. Continua convencendo o povo num só coração, num só propósito, convertendo as almas, destruindo toda vã filosofia, toda obra infrutífera do diabo venha cair por terra juntamente com os seus conservos. Que permaneça somente os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Continua a purificar o templo, derrubando as mesas dos cambistas, pois está escrito: a casa de meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A que o Senhor fecha, ninguém abre. E está escrito: a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja, a noiva que está sendo preparada e adornada. Um povo bem disposto a lhe adorar, não só com mover de lábios, mas através das boas atitudes, com o coração sincero, o espírito inabalável, com o coração segundo o coração de Deus, que só é possível através da sua presença, do Espírito Santo, na tábua de um coração de carne, contrito e arrependido, do qual o Senhor não despreza. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.